Daí, pessoal, mais uma resolução. Dois pontos distintos determinam uma reta. Ou seja, dois pontos distintos são colineares e é única a reta que passa por eles. Por três ou mais pontos alinhados, também passa uma única reta. Considere 5 pontos A, B, C, D e E pertencentes ao mesmo plano alfa, dentre os quais não existem 3 alinhados. Considere também um ponto V não pertencente ao plano alfa e, imaginando uma figura geométrica compatível a esses dados, indique quantas retas são determinadas por esses 6 pontos. Bom, então eu tenho duas afirmações aqui em cima que garantem a execução do exercício, é como se fosse o apoio teórico que o enunciado está te dando, dizendo que por dois pontos distintos eu tenho sempre uma reta. Então, um ponto aqui A e um ponto B, por esses dois pontos, com certeza que vai passar uma reta. Ó, aí está a reta AB, passando pelos dois pontos. Então, dois pontos sempre definem uma reta. Se 3 ou mais pontos estiverem alinhados, esse fato também repetir-se-á. Então, aqui eu tenho A, eu tenho B, eu vou colocar um outro ponto aqui no meio, ó, um ponto C, em alinhamento com A e B, e vou colocar aqui também um outro ponto D, os 4 pontos alinhados. E aí eu vou estabelecer, mais uma vez, a reta passando por eles. O C aqui ficou meio desalinhado, né? Mas supondo aqui, ó, vou refazer o C para garantir o que o exercício está colocando. Então o C eu estou reposicionando ele aqui. Então nota que 4 ou mais pontos alinhados também são definidos por uma única reta. Bom, então isso aí é o que o exercício está me dizendo. Ok. E aí a partir daqui começa propriamente os indicativos da resolução. Eu tenho 5 pontos A, B, C, D e E que pertencem ao mesmo plano, e esses pontos não estão alinhados. Então eu tenho 5 pontos desalinhados, 5 pontos não alinhados, 3 a 3, e esses 5 pontos pertencem a um plano. Então eu tenho mais uma coisa mais ou menos assim, 1, 2, 3, 4, 5 pontos num mesmo plano, que ele chama inclusive de plano alfa. Ok? E aí diz que existe um outro ponto, né, que seria um sexto ponto, chamado ponto V, que não pertence ao plano alfa. Então é um ponto que está fora do alfa. E eu imagino uma figura geométrica compatível com essa situação para definir o número de retas determinadas. Então esse ponto V, aqui eu posso dizer que é o ponto A, aqui o ponto B, o C, o D e o E. E o ponto V, então, ele não pode estar nesse plano. Ele tem que estar fora, por exemplo, o ponto V aqui fora, num outro plano. E aí, claro, né, que eu estabelecendo a ligação entre eles, eu consigo perceber a formação de uma pirâmide pentagonal. Então, mais ou menos, eu tenho essa figura aí, uma pirâmide pentagonal. E aí eu tenho que definir quantas retas eu consigo. Eu preparei na outra lâmina um desenho um pouco melhor que esse, né? Apesar que esse desenho não ficou tão ruim, mas eu tenho aqui uma lâmina com um desenho melhor. Tá aí a pirâmide pentagonal. Eu só vou colocar os nomes aqui, ó. Aqui, por exemplo, A, B, C, D e E, que são os vértices que estão no mesmo plano alfa. E aqui o outro ponto que ele chama de ponto V, fora do plano alfa. E ele quer as retas possíveis de serem determinadas. Bom, observa que na base aqui, ó, eu tenho as retas suportes do segmento AB, do segmento BC, do segmento CD, do segmento DE e a reta do segmento AE. Então, na base aí eu tenho 5 retas, que são as arestas. Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho arestas da base. Cada aresta da base suporta uma reta, tem uma reta suporte. Então, como são 5 arestas da base, eu já tenho 5 retas. Mas além dessas arestas na base, que são os lados da base, vamos dizer assim, né, o contorno, eu também tenho retas diagonais. Aqui, por exemplo, ó, uma diagonal, aqui outra 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Eu tenho 5 diagonais na base.
Então, eu tenho mais 5 retas, né? Porque aqui, na realidade, eu tenho uma reta sustentando essa diagonal. Então, eu posso dizer aí que são mais 5 retas resultantes das diagonais da base. Mais 5 retas. E ainda tenho as outras 5 retas, que são as retas correspondentes às arestas laterais, ou seja, ligando o vértice V com cada um dos vértices da base. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma reta suporte VB, ó, eu tenho uma reta suporte VC, uma reta suporte VD ou DV, né, que seria a mesma, uma reta suporte VA ou AV e uma reta suporte VE ou EV. Então eu tenho mais 5 arestas laterais, cada uma delas suporta uma reta. Então eu tenho aí as arestas laterais com mais 5, portanto eu tenho 15 retas possíveis de serem suportadas, ou 15 retas possíveis de serem traçadas, ok? Bom, isso é um raciocínio para esse exercício. Eu posso pensar nesse formato. Um outro raciocínio mais algébrico é pensar assim, ó. Se eu tomar como exemplo o vértice A, aqui, ó, o vértice A. Nota que o A consegue fazer uma reta com o vértice B. Então dá para dizer que tem AV, estou mais para a esquerda aqui, AV. Eu tenho uma reta com AE. Então, AV, AE, AD, uma outra reta, AC, uma outra reta, AB, uma outra reta. Ou seja, o vértice A, ele me fornece 5 retas possíveis, justamente com os outros 5 vértices. Eu tenho 6 vértices ao todo, 5 na base mais um externo ao plano, então significa que eu tenho 6 vértices. Cada vértice me dá 5 possibilidades de retas. O vértice B aqui, ó, também eu teria 5 possibilidades, que seria BA, BC, BD, BE e BV. 5 possibilidades para cada um. E o C é a mesma coisa e assim por diante. Mas com isso eu consigo constatar a repetência de algumas retas. Por exemplo, aqui, ó, a reta AB, que eu fiz aqui, ó, AB. Quando eu faço referência ao ponto B, eu tenho a reta BA, que é a mesma. Então, nota que as retas aqui elas seriam contadas 2 vezes cada uma se eu seguisse fazendo esse procedimento. Então, a regra prática que eu posso estabelecer para números de retas em situações de vários pontos dados, assim, em vértices de um sólido, pontos dados mesmo em um plano, é pensar assim: eu tomo todos os pontos possíveis, então eu tenho 6 pontos, multiplico por 1 a menos, porque ele não pode fazer reta consigo mesmo, então ele faz sempre com os outros, 6 vezes 5, e divido por 2, por quê? Porque todas as retas seriam contadas 2 vezes, já que eu faço uma reta AB, depois faço uma reta BA, faço uma reta AE, depois eu faço a reta EA, então seriam contadas 2 vezes. Então 6 vezes 5, 30, divide por 2, e aí eu obtenho o mesmo 15 que eu havia já obtido antes. Então a regra pode ser dito que o número de retas é igual ao número de vértices, tu multiplica por 1 a menos, n menos 1, e divide por 2. Então essa é a regra, certo? Esse n aqui, ó, são os pontos não alinhados, tá? Pontos não alinhados. Se os pontos estiverem alinhados, eu desconto esses pontos, eu conto só uma vez. Tipo assim, tem 3 pontos alinhados. Eu tenho o ponto A, B, C. Aqui, por exemplo, se eu tivesse 3 pontos alinhados. Então, esse ABC, ele vai contar como um único ponto, conta como um só. E aí, no final do teu cálculo, tu acrescenta essa reta. Então, mais uma reta.
ok? Então é isso aí que temos para esse tipo de exercícios, 2 raciocínios, ok? Ficamos por aqui, espero que essa resolução contribua no teu estudo. Um forte abraço e até a próxima.